091-98814-0073 e vamos fazer aí agora um momento de entrevista aqui no nosso programa. Vamos falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo dados de um estudo inédito realizado em parceria com diversas instituições e grupos de pesquisa aqui do estado do Pará, de 2019 a 2023 foram mais de 19 mil casos registrados de crimes sexuais contra criança e adolescente no Pará. Sobre essa pesquisa e também sobre o cenário de violência sexual aos menores de idade aqui no estado, vamos conversar agora com o coordenador do coletivo Futuro Brilhante, o Diego Martins, está aqui no estúdio presente com a gente. Boa tarde, Diego, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Diego, vamos começar a nossa conversa falando um pouco dessa pesquisa. Como foi que ela se deu? Qual é o objetivo dela? Certo. Nós fizemos um levantamento de dados a partir da base da Secretaria de Segurança Pública e também da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém. E a nosso intuito é que a gente caminhe para ter um anuário com uma periodicidade anual, né, de divulgação desses dados. Hoje em dia não tem nenhum tipo de material nesse Tem nacional. sentido, somente nacional. Isso, e aí quando a gente precisa, né, dialogar sobre o estabelecimento de políticas públicas, especialmente respeitando as peculiaridades aqui do Norte, a gente vai socorrer dos dados que são produzidos, né, por pesquisadores do Sul. Então, isso é uma grande dificuldade e aí nós queremos avançar no sentido de que tenhamos esses dados e possamos nos debruçar aí sobre essa realidade com uma periodicidade, uma frequência maior. Diego, aproveitando que tu falaste um pouquinho dessa iniciativa, né, do coletivo, de ter reunido todas essas instituições e também feito esse estudo, esse levantamento com relação aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes aqui no Pará, explica um pouquinho para o nosso ouvinte como é o trabalho do coletivo em si, né, do coletivo Futuro Brilhante. Como é que ele se envolve nessa causa contra o enfrentamento aí da violência contra crianças e adolescentes? Perfeito. Nós somos um grupo de voluntários, onde reunimos ali profissionais e estudantes de nível superior. Não temos nenhum tipo de vinculação política ou religiosa e trabalhamos com foco em prevenir a ocorrência dessas situações. E, a partir disso, a gente produz materiais, a gente capacita outros profissionais e faz uma intervenção direta na comunidade também, onde a gente tem momentos ali de diálogos com as famílias e também com crianças na faixa etária de 6 e 7 anos de idade. Como é que são organizadas essas ações do coletivo ao longo do ano? A gente faz uma vez por mês essa intervenção, a gente atende 50 crianças por mês, geralmente vamos para escolas públicas ou para associações de bairro, geralmente situados ali em áreas de grande vulnerabilidade. As crianças elas participam de atividades com música, pintura e jogo de tabuleiro, com o intuito de orientá-las a nomear corretamente as partes do corpo, entenderem quais são os limites corporais e também identificar quando alguma coisa lhe parecer estranha, ter um adulto da sua confiança ali a quem ela pode pedir ajuda. E quem participa do coletivo? São vários profissionais de várias áreas? Como é que é feito? Isso, a gente tem profissionais do direito, da psicologia, terapia ocupacional, serviço social. Nós somos um grupo bem diverso. Uhum. Diego, agora, em relação à pesquisa em si, quais são os dados que vocês podem apresentar em relação ao cenário do Pará e o que eles refletem? Olha, a gente tem uma situação bem preocupante, né, de uma violência que ela acontece essencialmente dentro de casa. Então, daí a maior complexidade de se estabelecer uma estratégia de prevenção e também de identificação dessas situações. Porque, inclusive, a pessoa que comete esses crimes geralmente é uma pessoa próxima a essa vítima, às vezes um próprio familiar. Então, diante de um cenário, né, em que, inclusive, recém-nascidos às vezes são vítimas desse tipo de violência, é uma complexidade muito grande para o poder público poder estabelecer uma política de proteção aí para essas crianças e adolescentes. Uhum. Agora, Diego, com o estudo, né, que o coletivo faz, bem próximo da atuação das instituições e tudo mais, como é que é a avaliação de vocês com relação à atuação dessas instituições nos casos de violência sexual infantil? Poderia dizer assim, qual é a forma que eles têm trabalhado atualmente, se isso tem
surtido algum efeito ou não nos números? Você fala dos casos já identificados. Isso. Bom, aqui em Belém a gente tem, a população de modo geral, posso dizer que somos privilegiados porque a maioria dos serviços especializados estão concentrados aqui na capital. Então aqui a gente tem as delegacias especializadas, tem o atendimento do ponto de vista da saúde, o serviço de perícia, tudo está concentrado aqui e a gente tem alguns outros municípios polo do estado que também tem esses serviços. Mas essa não é uma realidade ainda de todos os municípios, né? Em alguns locais a gente ainda precisa avançar bastante com a estruturação desses serviços e a qualificação dos profissionais também para o atendimento dessas vítimas. Precisa ainda muito melhorar na atuação? Sim, e os dados, eles inclusive apontam, né, quais seriam os municípios prioritários ali, que seriam aqueles com as maiores taxas entre os 144. Aproveitando, então, quais seriam esses municípios, para onde essas ações poderiam ser melhores vistas, mais expandidas, né? E de que forma a gente pode destacar a melhor atuação das autoridades nesses locais? Certo. A gente tem municípios muito sensíveis aqui no estado, principalmente nas localidades onde a gente tem os grandes empreendimentos, e a gente pode citar aqui a rota de escoamento dos grãos, que começa no Mato Grosso e passa ali por Itaituba, Breves e Barcarena, onde embarcações e transporte também terrestre passam por municípios e por localidades em situação de extrema vulnerabilidade, e isso aumenta o potencial de crianças e adolescentes serem envolvidas em práticas ali de exploração sexual. O estudo, a gente tem aqui que os 3 primeiros municípios com as maiores taxas são Vitória do Xingu, Salvaterra e Soure. Perfeito. E nesses 3 que tem uma maior incidência, maior registro de casos de violência sexual, se dá na avaliação do coletivo por qual motivo? Olha, é muito complexo, né, esse problema para a gente conseguir te trazer uma resposta a respeito disso, né? Mas a gente tem algumas hipóteses, como, por exemplo, a falta de acesso à informação, localidades em que talvez as crianças ainda sejam vistas como um objeto de satisfação e por isso possa ter ali uma maior ocorrência. Agora, é possível também que nessas localidades estejam... Agora a gente está no mês de maio, né? O Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual vai ser no próximo domingo, e é possível que nessas localidades também tenham acontecido campanhas de conscientização, as pessoas tenham compreendido mais a respeito disso e denunciado mais também. Então, né, a gente precisaria de um estudo não só baseado em dados objetivos, mas ir a campo para verificar de fato quais seriam as causas ali da gente ter maiores taxas nesses locais. Perfeito. Estamos conversando com o Diego Martins, ele é coordenador do coletivo Futuro Brilhante, sobre o cenário da violência sexual aos menores de idade aqui no Pará. Diego, na última resposta você citou o município de Breves, né, aquele estreito de Breves, em que as navegações passam por ali, né, rumo ao Amapá, enfim, rumo a outras localidades. Por esse cenário fluvial aqui do estado, isso é considerado uma peculiaridade que pode, de repente, ter maior aumento, nesse caso de violência sexual das crianças? Sim, a nossa geografia, ela agrava, né, o fato tanto da população chegar até o serviço, quanto da informação chegar até essas pessoas. A gente tem territórios que, para a pessoa se deslocar da parte mais afastada do município até o centro, onde geralmente estão localizados ali o Conselho Tutelar, Polícia Civil, Ministério Público, a pessoa precisa se deslocar 4, 5 horas. Então, você imagina, a partir disso, né, desse pequeno relato, a dificuldade que é de se ter uma informação e de chegar até o serviço para eventualmente fazer uma denúncia. Existe um projeto da Polícia Rodoviária Federal de mapeamento das rodovias federais, dos pontos de maior vulnerabilidade, com parada de caminhão, por exemplo. E aí há uma iniciativa, né, querendo trazer esse projeto de mapeamento de forma piloto para o estado do Pará, para mapeamento das rodovias estaduais e também dos rios, por conta dessa complexidade que os rios são as nossas ruas aqui, né, em boa parte dos locais.
Diego, além dessa questão que a Izzy falou, né, dos rios aqui da nossa região, o Pará é dividido em sub-regiões também, né? O que essa pesquisa trouxe com relação a cada região que a gente tem dividida aqui hoje no estado do Pará com relação ao enfrentamento e à violência que já é registrada hoje? Sim, a gente subdividiu, né, nessas localidades, que são 12 sub-regiões ou macro-regiões, como chamam. E a região do Guajará, ela apareceu ali em primeiro local em relação à quantidade de ocorrências. Perfeito. E a gente atribui isso aqui pela a quantidade de pessoas na região, pela população? Tem a ver também com aqueles fatores, né, que eu mencionei na resposta anterior. Além da densidade demográfica, a concentração de serviços aqui facilita bastante, né? O fato das pessoas conseguirem se locomover aqui com maior facilidade para chegar até o serviço e o próprio acesso à informação também. Agora, Diego, falando do papel de agente da sociedade civil, como, por exemplo, o coletivo Futuro Brilhante, né? Qual a importância do envolvimento da sociedade nesse debate contra a violência sexual infantil? É fundamental, né, que nós estejamos envolvidos, estejamos fomentando o desenvolvimento de políticas públicas, né? A gente está diante de um cenário que quem deveria proteger, na maioria das vezes, está na figura ali de violador de direitos. Então, a gente está falando de um público que, se não for o serviço poder público aliado à sociedade civil organizada, vai estar totalmente desamparado. Agora, Diego, a gente está falando de violência sexual infantil e o próprio coletivo Futuro Brilhante já trabalha com isso, né, de informar, de deixar a população e até as próprias crianças e adolescentes que participam, né, dessas ações do Futuro Brilhante, sabendo o que caracteriza, né, a violência sexual infantil. Então, para os nossos ouvintes aqui, para ficar bem didático, como é que a gente pode identificar situações, né, de abuso de crianças e adolescentes e também acrescentar aí nessa pergunta se a internet tem perigo específico nisso? Eu até aproveito a pergunta, né, para convidar as pessoas a virem conhecer o nosso site, baixar os nossos materiais, futurobrilhante.net.br. Lá a gente tem a cartilha chamada Passo a Passo para o Atendimento dos Casos de Violência Sexual, e em um dos itens a gente fala sobre esses sinais. Então, é importante, inclusive, a gente esclarecer que algumas pessoas pensam que a violência só se consuma se tiver o contato físico, né? Se, por exemplo, tiver penetração. Isso é um engano muito grande. A violência ela pode ser consumada, inclusive, à distância, com o uso de tecnologia, pela internet. E é o outro alerta que a gente traz, né, para que as famílias tomem muito cuidado ao permitir o uso de telas, que façam o acompanhamento, a supervisão, né, o monitoramento, porque assim, tem sido usado um comparativo bem interessante, que é em relação a deixar a criança andar sozinha na rua, atravessar uma avenida movimentada. Geralmente não se permite, né, segura-se na mão da criança para ela fazer a travessia de forma segura. Mas aí a gente entrega um dispositivo tecnológico na mão dessa criança, um celular, um tablet ou um notebook, e a gente deixa ela na internet como se ela estivesse segura, e não é bem assim a realidade, né? A gente tem pessoas que, inclusive, às vezes criam perfis falsos para se aproximar dessas crianças e aí praticar uma série de violências aí a partir dessa ferramenta. Diego, para a gente encerrar a nossa conversa, né, queria que você deixasse, na verdade, qual é a mensagem que o coletivo pode deixar para os nossos ouvintes sobre essa questão do enfrentamento, em especial aqui no nosso estado? Eu queria aproveitar para deixar um convite, né, que a mensagem no sentido de que as pessoas possam se envolver mais. Como eu falei para vocês, domingo agora é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, foi instituído por lei federal por conta de uma atrocidade que aconteceu lá no Espírito Santo com a menina Araceli. E no mês de maio acontecem vários eventos. E na sexta-feira agora vai acontecer uma caminhada. A concentração vai ser ali na Alcindo Cacela, na Escola Antônio Carvalho Brasil, às 7h30. E aí a gente convida, né, para que todas as pessoas estiverem disponíveis possam estar lá conosco
participando dessa caminhada, conhecendo mais sobre o tema e se somando a nós aí nessa grande rede de proteção. Diego Martins, coordenador do coletivo Futuro Brilhante, conversando com a gente aqui a respeito dos dados, né, que foram levantados por instituições e grupos de pesquisa aqui do Pará a respeito da violência sexual contra crianças e adolescentes. E o Dia Nacional de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes é agora, nesse domingo, dia 18 de maio. Onde as pessoas podem acompanhar, Diego, nas redes sociais ou site, o coletivo Futuro Brilhante? No Instagram, @futuro.brilhante e no site futurobrilhante.net.br. Inclusive, podem buscar, além de materiais, mais informações sobre a programação desse final de semana e da semana seguinte, que a gente vai ter muitas atividades aqui em Belém, sessão especial na Câmara de Vereadores, programação científica lá na UFPA. Tem muitas oportunidades aí para se engajarem conosco. Muito legal. Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Sucesso aí nos eventos e que a gente consiga fortalecer bastante essa rede de proteção às crianças. Obrigado. Até a próxima. Agora 3h19, intervalo aqui no Tarde. Voltamos já.